公司开会，我闲得无聊。Mandar mensagem para meu amor online. Bebê. Hoje à noite quero ver você vestindo um top preto de alças. Tira uma foto para mim, pode ser? E no instante seguinte, a mesma mensagem inesperadamente apareceu na tela grande da reunião. Aquela era exatamente a mensagem que eu tinha acabado de enviar. O mais assustador é que, pelo CEO ou pelo meu marido, eu e meu atual amor online nos conhecemos no Kian Show. Nós nunca enviamos fotos mostrando o rosto um para o outro. Mas porque conversávamos muito bem, rapidamente estabelecemos um relacionamento online. E eu sempre tinha alguns pequenos pedidos. Muitas vezes, com ousadia, pedi a ele fotos mais reveladoras. Quando ele me enviou a primeira foto de meio corpo, fiquei totalmente deslumbrada. Que corpo divino é esse? Especialmente aquelas pernas longas e esbeltas. Eram pernas de modelo. Caramba! Você viu aquela mensagem? Era do CEO, meu marido. E ainda aquela coisa de top preto? Ei, você, não durma. Você viu aquela mensagem de agora há pouco? É a melhor fofoca do ano. Neste momento, ainda estou imersa em choque. Ao mesmo tempo, pensaram que eu estava fingindo dormir. E até me mandaram levantar a cabeça e olhar para frente. Quando levantei a cabeça, exatamente encontrei o olhar do CEO. Vendo o olhar frio do CEO, só pude fingir um sorriso. Continuei abaixando a cabeça. Rapidamente, sob o escrutínio do CEO, a agitação foi acalmada. Eu ainda estava de cabeça baixa. Meu coração batia descontroladamente. Pouco depois, meu celular recebeu uma mensagem. Está bem, hoje à noite vou vestir para você ver. Vou continuar na reunião, falamos mais tarde. O importante é que este CEO frio e sério sabe ser carinhoso. Nunca imaginei que ele fosse tão ousado em particular. A reunião terminou apressadamente. Voltei ao meu lugar em transe. Amor, fala comigo. Por que você não está falando comigo? Estou mesmo em uma reunião. É porque não respondi na hora. Você ficou bravo? Deixe eu compensar você, tá? Meu celular tem muitas mensagens não lidas. Todas do meu namorado virtual. Ele pensa que estou ignorando ele porque estou brava. Mas ele não faz ideia. É que não tive coragem. Logo depois, uma foto de meia preta chegou. Não são exatamente as meias pretas que o presidente usou na reunião de hoje cedo? Até o modelo do salto alto é idêntico. Foi quando a diretora veio até minha mesa. Caio Souza, o que foi? Tá viajando? O presidente quer você no escritório dele. Agora sim, entrei na boca do lobo. Segurei o celular com força na mão. Nervosa, fiquei de pé diante do presidente. O senhor quer falar comigo? Naquele momento, qualquer ilusão que eu tinha sobre esse romance online simplesmente desapareceu. Se ele descobrisse que eu sou só uma funcionária subordinada a ele, com certeza iria terminar comigo. O presidente mexia no computador, não sei o que, enquanto meu celular não parava de tocar. Logo ele ergueu a cabeça e me lançou um olhar de desagrado. Desculpe. Atrapalhei seu trabalho. Vou desligar agora. Essa situação tensa durou quase 20 minutos. Até que o presidente, com uma expressão decepcionada, se levantou da mesa. Olhou fixamente para mim, frio. De manhã, vi você na reunião sem o menor ânimo. Sem prestar atenção em nada. E além disso, no projeto do mês passado, houve um erro grave. Você sabe que esta empresa não mantém quem não trabalha, não sabe? Ao ouvir o presidente dizer isso, tremi dos pés à cabeça. Será que ele vai me demitir? Peço desculpas, de verdade. É que tive alguns problemas em casa ultimamente. Então não estava com a cabeça no lugar. Pode ficar tranquilo. Isso não vai acontecer de novo. Mas a verdade é que, ontem à noite, com a pessoa que está na minha frente agora, foi muito intenso falar ao telefone a noite toda. O que me fez não dormir bem. Se houver mais erros no futuro, caia fora o mais rápido possível. Depois de falar, o presidente acenou com a mão para eu sair. Voltei para minha mesa aliviada. Vi dezenas de mensagens não lidas que o presidente me enviou. Massageei minhas têmporas latejantes. Querida, por favor, fala comigo, está bem? Estou muito irritado hoje. Aquele funcionário inútil causou problemas no projeto do mês passado. E a empresa perdeu muito dinheiro de novo. Tom sarcástico. Olhando para a última mensagem do presidente no celular, fiquei cheia de linhas na testa. Isso não se refere a mim? O que significa funcionário inútil? Vamos, querido. Acabei de ser repreendida pelo chefe. Não ousei olhar para o celular. Seja mais gentil com os subordinados. De preferência, dê um aumento de salário. Para aumentar a lealdade dele à empresa. Enviei a mensagem com um sorriso malicioso. Já estava imaginando
que no meu contra-cheque do próximo mês teria um zero a mais. No segundo seguinte, recebi a resposta. De que empresa é o seu chefe? Eu ajudo você a se livrar dele. Ele ousou te repreender? Suspirei. Então ele só viu a parte sobre eu ser repreendida pelo chefe. A parte do aumento de salário. Ele nem viu. Deixa pra lá, vamos seguir o fluxo. Depois do expediente, fiquei sozinha na empresa. Planejei pegar o projeto que estraguei no mês passado e retomá-lo, pelo menos na vida real. Não posso me sair tão mal na frente do presidente. Senão, como vou conquistá-lo? Se eu puder me destacar na empresa e fazer o presidente se apaixonar por mim na vida real, pensando no corpo sexy do presidente, não consegui evitar dar risadinhas bobas. O que você está fazendo rindo sozinha aqui em vez de ir para casa depois do expediente? Uma voz fria veio de trás. Neste momento, meus pelos se arrepiam. Aquele. Presidente, você ainda não foi embora? Estou tentando me esforçar. Afinal, o projeto do mês passado teve falhas. Queria compensar. O presidente ouviu e não disse nada. Virou-se e foi embora. Olhando para o presidente arrogante, sorri maliciosamente por dentro. Querido, já saiu do trabalho? Enviei uma mensagem para o presidente. Rapidamente recebi uma resposta. Acabei de sair da empresa. Vou comer. Não sou bonzinho? Ver o presidente falando comigo nesse tom. É difícil imaginar que ele e o presidente de cara fechada são a mesma pessoa. Que estranho. Vou te dar um beijo. Rapidamente tirei uma selfie dos meus lábios. E tomei cuidado para não mostrar meu uniforme de trabalho. Que chato. Falando nisso, já nos conhecemos há muito tempo. Quero te ver. O presidente de repente me mandou uma mensagem. Isso me deixou um pouco sem saber o que fazer. Será que ele se divertiu tanto online todos esses dias? Não está satisfeito? E quer um encontro presencial? Ainda não é hora de nos encontrarmos. Ainda não nos conhecemos bem o suficiente. Seu malvado. Ainda não é suficiente? Você já viu todas as minhas medidas. Quanto a nos encontrarmos? Ele não insistiu muito. Assim, na empresa, enquanto escrevia propostas para clientes, flertava com o presidente. Era realmente algo peculiar. Nunca imaginei que ele voltaria correndo apressado, sem nem falar comigo, entrando direto no escritório. Querido, desculpe. O body que você gosta esqueci no escritório. E não consegui comprar o preto. Só tinha o roxo. Você gosta? Em seguida, uma foto foi enviada. Eu ampliei para ver. Quase espirrei sangue. Isso não é uma regata. Isso é praticamente uma isca. Exceto por alguns pontos-chave cobertos. O resto não posso mais pensar nisso. Balancei a cabeça. Forcei-me a me acalmar. Agora estou no escritório. Lá fora, funcionários estão fazendo hora extra. Hoje não posso falar ao telefone com você. Que chato. Tinha que fazer hora extra justamente hoje. Quando vi a mensagem, fiquei furiosa. As duas pessoas sou eu. Por que o tratamento é diferente? Pensando nisso, tive uma ideia. Com um sorriso malicioso, enviei a mensagem. Ele viu a mensagem. Ficou com o rosto vermelho. Agora, este é meu primeiro comando. Vista essa regata. Depois coloque o casaco. Convide sua funcionária para jantar. Após enviar essa mensagem, deixei o celular de lado e rapidamente me recompus. Mas no fundo ainda estava animada. Isso pode ser considerado uma brincadeira? Não é legal. Não sou próximo daquela funcionária. Se for visto por acidente. Não foi você quem disse que queria algo emocionante? Que tal deixarmos isso de lado? Na verdade, quando descobri no início, também fiquei chocada. Nunca imaginei que meu affair online tivesse tendências submisas. Quando descobri que ele era o presidente, fiquei ainda mais animada, pensando em tantas oportunidades futuras. Não consegui evitar e parti para a ação. Tudo bem, eu sei. Não fique bravo. Depois de receber a mensagem, desliguei o computador. Rapidamente, toda a empresa ficou em silêncio. Agucei os ouvidos. Logo ouvi, vindo do escritório do presidente, um som de farfalhar. Forcei-me a conter o impulso de entrar. Quando percebi que não havia mais som, levantei-me rapidamente. Fingindo que estava indo embora do trabalho, comecei a arrumar minhas coisas. Nesse exato momento, o presidente também saiu do escritório. Observei pelo canto do olho. Sim, ele estava com um sobretudo por cima. Ao pensar que por dentro usava apenas uma camada fina, fiquei um pouco animada. O presidente saiu. Já estou praticamente terminando o trabalho. Então vou voltar primeiro. Espere um momento. Foi então que o presidente me chamou. Fingindo não saber de nada,
Olhei para ele com curiosidade. Já está tarde. E ainda não comi nada. Acompanhe-me para jantar. Essas palavras foram praticamente ditas pelo presidente com os dentes cerrados, saindo de sua boca, fingindo estar lisonjeada. Recusei rapidamente. Não, não, não. O senhor é muito gentil. Isso aqui é só hora extra. Como poderia deixar o presidente gastar comigo? Vou comer algo em casa e está tudo bem. Chega de enrolação. Se você não for hoje, amanhã não precisa mais vir trabalhar. Dito isso, ele não me deu chance de recusar. Virou-se e foi embora. Din-dom. Nesse instante, meu celular recebeu uma mensagem. Querido, como que devo convidá-lo para comer? Nunca convidei ninguém para jantar. Vendo o presidente na frente, tão fofo assim, quase soltei uma risada. Pergunte a seus funcionários. Talvez ouvir a opinião dos outros não seja uma má ideia. Segui atrás do presidente, até o hall da empresa. Entrei no carro com ele. Bem, presidente, o senhor está gastando à toa. Pode ficar tranquilo. Naquela hora, eu certamente trabalharei com dedicação, esforçando-me. O que você quer comer? O CEO interrompeu meu discurso entusiasmado. Perguntou friamente. Fiquei irritada. Ao pensar que ele gostava de mim na internet, enquanto na realidade eu nem merecia amarrar os sapatos dele. Uma ideia surgiu na minha mente. Preparei-me para pregar uma peça nele. Ah, vamos comer fundi chinês. Nesse clima, suar um pouco. Depois tomar um banho, é tão gostoso. O CEO hesitou ao ouvir fundi chinês. Vendo essa reação, eu logo coloquei mais lenha na fogueira. Que tal escolhermos um lugar mais barato? O fundi não é muito caro? Mal terminei de falar, o CEO virou a cabeça e me lançou um olhar feroz. Depois pisou fundo no acelerador e nos levou para fora com um arranco. Durante o trajeto, não trocamos uma palavra. Vendo o CEO sem expressão. Provavelmente fui eu que o irritei. Mas por dentro eu ria baixinho. Fingindo ser frio. Fingindo ser superior. Espere só, minha pequena missão de carinho. Hoje está apenas começando. Logo, sob minha orientação, o CEO chegou a uma famosa casa de fundi nas redondezas. Ao descer do carro, vi o restaurante lotado. O ar estava impregnado com o aroma do caldo. O CEO hesitou. Ficou parado na porta por um bom tempo. Eu entrei despreocupadamente no restaurante. Escolhi uma mesa perto da janela e sentei. Em seguida, peguei o cardápio e pedi. 10 minutos depois, o CEO entrou com cuidado. Sentou-se de frente para mim, com uma aparência muito desconfortável. Chefe, olhe só o calor aqui dentro. Você ainda está de casaco. Que tal tirá-lo para se refrescar? Enquanto falava, tirei meu uniforme, revelando uma camisa de manga curta. O CEO não disse nada. Apenas me lançou um olhar fulminante. Mas quando ele viu a blusa de manga curta que eu estava usando, claramente hesitou por um momento. Vendo o olhar estranho do presidente, olhei para baixo. E fiquei apavorada na hora. A roupa que estou usando agora é a mesma que usei na videochamada com o presidente. Será que vou ser descoberta? Presidente. O presidente respondeu friamente. E depois baixou a cabeça para mexer no celular. Suspirei aliviada. Logo uma mensagem chegou no meu celular. Querida, uma funcionária da minha empresa está usando a mesma roupa que você. Mas ainda assim, meu amor, fica melhor em você. Vendo a mensagem no celular, fiquei sem palavras. Realmente, não importa quem seja. Ficar cego de amor não é bom. Você não acha que ele se parece comigo? Enviei a mensagem com coragem. Impossível. No meu coração, você é o melhor. Não importa quem vista, ninguém fica melhor que você. Assim, o presidente e eu ficamos em silêncio. Cada um olhando para o próprio celular. Até o garçom ao lado nos olhava de forma estranha. Me sinto esquisita agora. Um pouco envergonhada. Eu, que estava bebendo água, vi a mensagem e cuspi um gole. Em seguida, tossi violentamente. Quase não consegui respirar. Minha ação chamou a atenção do presidente. Me apressei em pedir desculpas. Pensei comigo mesma. Essa garota está cada vez mais ousada nas palavras. E ainda manda uma coisa tão picante em público. Com certeza tem um lado M. Logo a comida chegou à mesa. Guardei o celular e comecei a devorar a comida à minha frente. O presidente, vendo que a parceira online não respondia mais, também guardou o celular e começou a comer. Com o passar do tempo, a temperatura ao nosso redor está cada vez mais alta. Mesmo eu usando uma camisa de manga curta, já estou suando em bicas. Imagina então, o CEO usando aquele casaco grosso. Deve estar um calorão agora. Eu saio. Vou escondida.
Você come primeiro. Depois de deixar essa frase, saí correndo da churrascaria. Através do vidro, consigo até ver o CEO abanando o casaco, deixando o ar frio entrar no corpo dele. Não sei porquê. Nesse momento me sinto cheia de realização. Vaquinha, está com muito calor, né? Precisa que os irmãos te ajudem a aliviar. Foi nesse instante que de uma barraca de comida ao lado saíram 3 homens bêbados. Saiam. O CEO não estava com paciência para lidar com eles. Apenas soltou essa palavra friamente e virou-se para voltar para o restaurante. Mas os 3 não desistiram e puxaram a manga dele de uma vez. Rasgou. A roupa do CEO foi rasgada, abrindo um rasgo. A pele branca ficou exposta diante dos 3 homens. Ao verem isso, a saliva dos 3 quase escorria. Para de fingir de inocente. Vestindo essa roupa provocante. Não é para atrair homens? Um careca avançou e segurou a mão do CEO, tentando arrastá-lo à força. O CEO deu um tapa na cara dele. Mas, por causa da diferença de força muito grande, não causou dano algum. Pelo contrário, deixou o outro mais animado. Oh, essa vaquinha é bem brava. Mas eu gosto de brava mesmo. Logo os 3 iam se jogar em cima dele, para carregá-lo. Nesse momento, eu já tinha corrido para fora. Um segundo antes de eles agirem. Puxei o presidente para os meus braços. Enquanto apertava o presidente, disse para os 3. Vocês aí, beberam demais. Voltem logo para casa, tomem um banho e vão dormir. Fazer isso. Não tem medo de levar uma surra? O presidente tentou se soltar. Então dei um tapa forte nas nádegas dele. E ele se aquietou. De onde você saiu? Vou te avisar. Não estrague a nossa diversão. Senão o resto da sua vida vai passar na cama. Eu também fiquei irritado. O presidente que eu trouxe. E vocês ousam pôr a mão nele? A minha mulher não está disponível para vocês mexerem. Olhei para o presidente, que me lançou um olhar furioso, e revidei com o mesmo olhar. Estou salvando você. E ainda me olha assim. Ainda insatisfeito. Dei outro tapa forte nas nádegas dele. Escuta aqui, rapaz. O que a gente quiser é nosso. Aconselho você a não se meter. Senão hoje mesmo vou te ensinar o que é perder alguma coisa. Os 3 não disseram mais nada. Com um pouco de álcool no sangue, avançaram para levar o presidente à força. Eu também não perdi tempo. Empurrei o presidente para trás. Agarrei o braço do careca e torci com força. Na hora, ouviu-se um grito de porco sendo abatido. Se vocês 2 derem mais um passo, juro que quebro o braço dele. Não se mexam. Se mexer, meu braço vai quebrar. Da próxima vez, bebam e vão dormir cedo. Se continuarem com essa falta de visão, juro que vou fazer vocês perderem alguma coisa. Olhando para os 3 que fugiam humilhados, com um sorriso no rosto, olhei para o presidente. Ela fez bico. Veja, se não fosse por mim hoje, você estaria em perigo. Que tal considerar me dar um aumento? Quando voltar? Naquele momento, eu também estava um pouco exaltada. Aproximei-me e ia colocar o braço no ombro do CEO. No segundo seguinte, senti o mundo girar. Quando recuperei a consciência, já estava deitada no chão. E o CEO estava montado em cima de mim. Um golpe de imobilização padrão, me deixando imóvel. Ai, ai, ai. Uma mão presa, a outra batendo sem parar no chão. E o CEO não mostrava intenção de parar. Irmã, você sabe Kung Fu? Por que não disse antes? Viu só, isso não é um mal-entendido? Você acabou de bater na minha bunda 2 vezes. Sem alternativa, tive que ceder. Aquilo foi uma situação especial. Olha, são 3 pessoas do outro lado. E eles têm um temperamento tão ruim. Não é que eu tenha medo de você sair perdendo? Eu só queria que você se acalmasse. Diante da minha explicação, o presidente simplesmente não quis ouvir. Ele apertou ainda mais a mão. Ai, chefe, tenha piedade. Isso. Essa sensação de querer se mexer, mas não ousar, é realmente muito desconfortável. Essa mulher é realmente impiedosa. Você ultrapassou os limites. Lembre-se, você é apenas uma funcionária. Eu ia rebater. Mas de repente percebi que nós 2 estávamos grudados em uma posição extremamente estranha. E meu olhar conseguia ver alguns lugares que não deveria. Chefe, você gosta de roxo? Eu também tenho uma boca suja. Você disse que queria ver, então veja. Ainda tem que falar isso em voz alta. Agora deu nisso. O CEO primeiro ficou atônito ao ouvir. Depois percebeu meu olhar.
olhando para aquilo com um olhar lascivo. Meia hora depois, eu apareci no hospital, com o braço esquerdo engessado, a atadura pendurada no pescoço. Ficou a coisa mais ridícula possível. Viu só, o que eu disse? Impulso é o diabo. É o diabo. Agora deu nisso. Sua excelente funcionária perdeu o emprego. Então amanhã você não precisa vir trabalhar. Você está demitida. Embora o CEO dissesse isso, eu conseguia ver um pouco de culpa nos olhos dele. Vendo isso, eu sorri novamente. Aproximei-me e olhei para ele, dizendo: dizem que você trata bem os funcionários da empresa. Não acredito que você me demitiria tão facilmente. Até porque eu te ajudei a sair dessa. Isso foi intromissão sua. O CEO disse isso e se levantou. Foi até a saída de emergência ao lado. E eu, olhando para as costas dele, sorri. Como eu esperava. Quando peguei meu celular, a mensagem do CEO chegou. Querida, desculpe. Não poderei ficar com você hoje à noite. Preciso resolver algumas coisas aqui. Logo a mensagem do CEO chegou. Aconteceu alguma coisa? Enquanto respondia a mensagem, olhei para minha mão esquerda enfaixada. E sorri, resignada. Não. Há alguns problemas no projeto da empresa para resolver. A noite será muito ocupada. Não espere por mim. Da próxima vez, com certeza compensarei você. Eu não parava de reclamar mentalmente. Você não menciona nada sobre ter quebrado meu braço. E ainda fala de alguns projetos da empresa. E ainda diz que a empresa tem alguns projetos. Ok, hoje vou te dar essa chance. Não sei quando o presidente apareceu na minha frente. No que você está rindo? Vendo eu rir tão descaradamente, ele disse com o rosto sombrio. Rapidamente parei de rir e balancei a cabeça, dizendo que não era nada. Onde você mora? Vou te levar para casa. Vou te dar licença remunerada. Você descansa o braço antes de voltar ao trabalho. O presidente se virou e foi embora. Sem me dar chance de falar. Sem opção. Só pude segui-lo para fora do hospital e entrar no carro. Me deu o endereço. Vou te levar para casa. Parecia que o presidente não tinha interesse em conversar comigo. Talvez por minha causa. Ele não conseguiu, à noite, conversar com a namorada online. Então descontou tudo em mim. Estendi uma mão e procurei no bolso da calça. Então, olhando para o presidente, disse com ar de resignação. Dessa vez, a chave sumiu. Não sei se perdi quando briguei por você. Ou quando você montou em cima de mim. E caiu. Agora não posso voltar para casa. Ao ouvir eu falar montou em cima. O rosto do presidente ficou vermelho instantaneamente. Então ele me olhou com fúria. No segundo seguinte, agarrou meu braço engessado. Se você ousar mencionar isso de novo na minha frente, vou fazer com que vire uma fratura exposta. Entendeu? Vendo a expressão feroz do presidente, engoli em seco. No instante seguinte, balancei a cabeça. O presidente retirou a mão. Depois pensou um pouco. Vou te levar para um hotel. Você descansa no hotel. Eu pago as despesas. Não. Meu braço dói. Sozinha no hotel, é complicado fazer qualquer coisa. Não tenho ninguém para cuidar de mim. Minha boa ação não teve recompensa. Ao ouvir que o CEO ia me mandar para o hotel, fui a primeira a recusar. Se fosse para o hotel, como poderia ficar perto? Então comecei a fazer birra. Ajudei você de boa vontade a noite toda. E ainda assim me manda para o hotel sozinha? Boa ação não tem recompensa. Tudo bem. Você vai para minha casa. Amanhã encontro um chaveiro para você. Depois de consertar, você volta imediatamente. Não me cause mais problemas. Finalmente, com minha insistência, o CEO não aguentou mais. Decidiu me levar para casa esta noite. Embora não tenha alcançado o efeito esperado. Originalmente, planejava ficar na casa dele. Mas agora isso também está bom. Pelo menos posso ver o quarto do CEO. Acho que sou a primeira na empresa. Já estou satisfeita com esse resultado. O CEO, de cara fechada, dirigia, enquanto eu relaxava no banco do passageiro. Logo o CEO me puxou. E entramos em um condomínio de luxo. Assim que entrei, olhei surpresa ao redor. Mesmo à noite, a paisagem do condomínio parecia uma vila real. Montanhas verdes, águas claras. Eu, sem experiência, fiquei de boca aberta. O CEO, de cara fechada, veio e agarrou meu braço e me arrastou. Porque ele achou muito vergonhoso. Ei, seu Luiz. Aquela pessoa é conhecida como a CEO de gelo do bairro? Nunca a vi trazer alguém de fora. Não é surpresa. Mulheres, né? Quando chega a idade, sempre arrumam um companheiro. Só que esse rapaz é muito vergonhoso. Naquele momento, eu estava sendo puxada pelo CEO.
sem saber o que os seguranças estavam falando de nós. Não encontramos conhecidos no caminho. Se eles vissem que ela trouxe um estranho, certamente falariam dela. E então o CEO percebeu que ainda estava segurando meu braço. Aquilo, tudo bem, não me importo. Não vou dizer que você está se aproveitando de mim. Eu fico quieto ao lado. É óbvio. Se não fosse por o CEO se sentir culpado comigo, provavelmente eu já teria sido esmagado por um tapa. Vendo o CEO pegar a chave para abrir a porta, meu coração já está acelerado de empolgação. Finalmente, serei a primeira mulher a entrar no quarto dele, com a luz do quarto acendendo. Quando vejo a casa do CEO por completo, fico completamente paralisado. Quem diria que essa decoração lembra os pensamentos do meu avô? Um cara morando sozinho numa casa tão grande, com uma decoração tão minimalista? Isso mesmo, o quarto de um CEO de empresa de capital aberto. Além de alguns móveis comuns, não tem mais nada. Isso faz o quarto inteiro parecer vazio. Este quarto fica no lado esquerdo do primeiro andar, perto do banheiro. Hoje à noite você vai ficar aí. Não saia por aí. Se eu descobrir que você subiu escondido, não me culpe se eu chamar a polícia. O CEO deu algumas instruções sobre o que não fazer, e no fim foi direto para o banheiro no andar de cima. Veio o som de água correndo. Sem nada para fazer, sentei no sofá da sala de estar, e comecei a examinar o ambiente. Uma decoração simples em preto e branco, sem nenhuma plantinha verde. Sendo uma garota, ter alguns enfeites cor-de-rosa na sala de estar, não é algo normal? Nesse momento, sinto pena dessa garota. Na vida real, ela é presidente da empresa. Precisa comandar tudo. Mas online, também é uma garota frágil, que me conta todos os dias sobre seus problemas. Nesse instante, tive uma ideia. Mudá-la. Libertar de vez aquela garota alegre, que ainda é tímida, por dentro. Nesse momento, meu estômago ruge de forma inoportuna. Originalmente, ia comer fundi. Pensei em levantar e preparar algo para comer. Mas, de repente, quero ver o quão sério é esse meu amante online. Então, suportei a fome. E esperei ele terminar o banho. 1 hora depois, quando já estava quase desmaiando de fome, o presidente finalmente saiu. Ao me ver deitada no sofá com cara de quem perdeu o sentido da vida, ele perguntou do segundo andar: por que ainda não foi descansar? Estou com fome. Com fome, não consigo dormir de jeito nenhum. O presidente me olhou, resignado. Desceu as escadas, pegou uma caixa de leite gelado na geladeira e a jogou na minha frente. Bebe isso. Depois vai descansar cedo. Amanhã eu te levo de volta. Chefe, é assim que você recompensa uma funcionária exemplar? Não comi direito à noite. Isso não é só me torturar. É torturar você também. Ao ouvir isso, o presidente ficou com o rosto preto, contendo a vontade de me estrangular. Ele abriu a geladeira, tirou todos os ingredientes de uma vez, por fim acendeu o fogão, e começou a ferver água. Nesse momento, fechei os olhos, ouvindo os sons do presidente se ocupando, e pensando em como se chamaria o nosso futuro filho. Parece que até agora, nós dois ainda não dissemos nossos nomes um ao outro. Assim, quando eu já estava imaginando o filho no ensino fundamental, de repente senti um cheiro de queimado. Levantei-me rapidamente e vi o presidente jogar o macarrão da panela diretamente no lixo e depois começar a lavar a panela. O presidente não cozinha com frequência. É normal errar por nervosismo na primeira vez. Compreensível. Foi assim que me consolei, quando vi o presidente pegar os vegetais sem lavar, arrancá-los de qualquer jeito e jogá-los na panela. Assim que a água ferveu, peguei um punhado de macarrão. Jogou-os diretamente. Com certeza os vegetais já estavam lavados antes de irem para a geladeira. Imundo ou não, comer não faz mal. Continuei me consolando. Mas quando vi o presidente quebrar os ovos, metade da casca cair na panela, e ele ignorar completamente, eu pulei direto do sofá. Essa mulher com certeza quer me envenenar. Não posso mais deixá-la continuar assim. Olha, chefe, que tal eu fazer? Acho que o senhor não é muito habilidoso. Eu quebrei a cabeça. Finalmente consegui pensar no termo não muito habilidoso. Deixe-me tentar mais uma vez. Da próxima vez. Da próxima vez, com certeza vai dar certo. Nesse momento, eu entendi. Ela não é só pouco habilidosa. Ela simplesmente não sabe cozinhar. Ao ver o jeito dela, no fundo do meu coração, a parte mais sensível. Chefe,
pode descansar. Eu cuido disso. Assim que terminei de falar, tomei o trabalho das mãos do presidente e mandei ela descansar. Por um lado, fiquei com um pouco de dó daquela moça de mãos tão delicadas, que nunca sequer tocou na cozinha e estava cozinhando para mim. Por outro lado, eu estava morrendo de fome mesmo. Então, com habilidade, lavei a panela novamente. Enchi de água. Assim que ferveu, joguei o macarrão direto, enquanto começava a lavar os legumes. Naquele momento, a presidente estava sentada atrás de mim, me observando manusear com destreza aqueles utensílios, que ela nem sabia usar. Ela ficou paralisada. Nunca imaginou que cozinhar pudesse ser tão simples em minhas mãos. Eu não percebi que ela me olhava. E, em velocidade máxima, quebrei 2 ovos dentro da panela, na água fervente. Ela contou por alguns segundos e retirou. Colocou o ovo sobre o macarrão cozido. Em seguida, cutucou suavemente com os hachis. A gema mole escorreu para fora. Por fim, pingou algumas gotas de óleo de gergelim. Imediatamente, o aroma se espalhou por todo o cômodo. Com fome, não é? Vem provar. Normalmente, eu mesma cozinho. Tenho total confiança na minha habilidade. Eu segurei a tigela e os hachis. Coloquei o macarrão na frente do CEO. O macarrão vegetariano na tigela, sob minha criação. Ficou translúcido e brilhante. Especialmente a gema mole em cima. Fez com que a aparência deste macarrão subisse mais de um nível. Além disso, algumas folhas de verdura decoravam. Enquanto falava, também coloquei meu arroz na mesinha de centro. Peguei uma porção com os hachis, soprei e coloquei na boca. Eu estava realmente faminta. Você cozinha com frequência? Naquele momento, o tom do CEO deixou de ser frio e se tornou cheio de curiosidade. Sim. Normalmente moro sozinha. Se não cozinhasse, pedir delivery todos os dias seria muito caro. Pedir delivery é muito anti-higiênico. Você não sabe o que eles colocam dentro da comida. É melhor fazer a própria comida. Comer com tranquilidade. Vendo eu comer com tanto entusiasmo, o CEO também não resistiu e pegou uma porção com os hachis, colocando na boca. Rapidamente, seus olhos brilharam. Fazia muito tempo que não comia um macarrão tão gostoso. Também o fez lembrar do sabor da comida da mãe. Chefe, depois de comer, é só subir e descansar. Deixe o resto comigo. Vou limpar tudo antes de dormir. Naquele momento, senti que na frente do CEO era tão competente que minha autoconfiança explodia, sabia? Sua mão. Ao ver meu braço esquerdo engessado, a presidente não pôde deixar de se preocupar. Nunca imaginei que a presidente se importaria comigo. Virei-me para sorrir para ele. Se não houver problemas, já causei muitos transtornos. Não posso ficar de braços cruzados. Sim. Depois de comer, sob minha insistência, o presidente voltou para o quarto e dormiu. Coloquei os pratos e talheres da mesa na pia. Enquanto lavava a louça, o celular tocou com uma mensagem. Querido, boa noite. Na manhã seguinte, o CEO saiu do quarto e viu um homem de avental, ocupado na cozinha. Nesse momento, eu já estava suando na testa, trabalhando desde as 6 da manhã. Finalmente consegui preparar este café da manhã generoso. Quase passei vergonha. O que você está fazendo? O rosto dele já não tinha mais a postura feminina de ontem. Em vez disso, voltou a ser frio como antes. Vou preparar um café da manhã especial para você. Já que você não sabe cozinhar, talvez nem tenha tempo de comer de manhã. Agora não tenho muito trabalho a fazer. Então vou fazer algo rápido. O presidente não mostrou nenhuma expressão ao ouvir isso. Sentado na cadeira, me observava enquanto eu estava ocupada. Por fim, disse de repente e sem emoção. Depois de comer, vou te levar de volta. Eu, que estava fritando ovos, tremi. Não imaginava que ainda não poderia ficar aqui? Tudo bem, então vou incomodá-lo. Peguei os ovos fritos. Virei-me e fui andando com um sorriso no rosto. O presidente não disse nada. Em vez disso, pegou uma fatia de pão, colocou o ovo frito e deu uma mordida. Logo percebi que sua expressão mudou. Era uma expressão de incredulidade. Você não tem nada para fazer em casa, né? Uma pergunta repentina. Me deixou sem saber como responder. Também não tenho nada importante. Se o senhor precisar de mim, posso trabalhar de casa. Na verdade, eu já pensei sobre isso ontem. Já que você está ferida por causa do trabalho, então naturalmente terei que reembolsar suas despesas com alimentação. A propósito, eu normalmente não tenho tempo para cozinhar. Eu pago, você cozinha. Considere como meu reembolso pelas refeições. Que tal? O presidente, com uma expressão impassível,
Disse enquanto comia o sanduíche. Como eu não entenderia o que o presidente quis dizer? Provavelmente por causa da tigela de macarrão de ontem à noite. Já conquistei o estômago dele. É verdade, se o CEO não tivesse mencionado, eu quase teria esquecido. Aliás, preciso de alguém para trocar o curativo no meu braço. Então, que tal eu ficar na casa do CEO? Por um tempinho. E ser sua cozinheira particular? Os dois entraram em acordo num instante. Um queria ficar e não ir embora. O outro queria ter comida boa todos os dias. E assim, fiquei na casa do CEO. Depois do café, o CEO foi para o escritório. Enquanto eu, com uma mão só, arrumava a casa. Depois, deitei no sofá e mandei uma mensagem para o CEO. Querido, bom dia. Bom dia. O CEO não respondeu muito. Porque naquele momento ele estava muito confuso. Como se estivesse traindo. Claramente ele tinha namorado. Mas ainda assim deixou um homem morar em sua casa. Para afastar esse pensamento, passou a manhã inteira trabalhando feito um louco. Depois de assinar o último documento, estou completamente exausta. Preciso até me apoiar na mesa, para conseguir levantar da cadeira. Querido, o trabalho está tão cansativo, minhas costas doem tanto. O CEO mandou uma mensagem começando a reclamar. Na verdade, ele não percebeu. Desde que apareci na casa dele. Na internet, nós dois já passamos o dia inteiro, sem trocar doces palavras de amor. Esse detalhe ele pode não ter notado. Mas eu, como envolvida, sinto isso. Então, normalmente é preciso fazer exercícios. Não pode ficar sentado por muito tempo. Quando estiver livre, levante-se e se movimente. Querido, te amo. O CEO estava sentado no sofá, massageando a cintura. Na mente, ele pensava. Apenas na cena do jantar da noite anterior. Foi a primeira vez que ele mostrou seu lado frágil na frente de outra pessoa. A imagem perfeita se despedaçou naquele momento. Sua suposta teimosia, sua suposta obstinação, desmoronou diante dele. Olá, é a loja especializada? Gostaria de encomendar um suporte para a cintura, de preferência com efeito de aquecimento para o ventre. Desliguei o telefone. Deitei-me despreocupadamente no sofá. Essa sensação era como estar com um hack no jogo. Saber tudo de antemão. Durante o dia inteiro, o CEO não falou mais com a parceira virtual. Enquanto isso, eu pegava uma caneta. Andava pelo quarto, escrevendo e rabiscando. O objetivo era simples. Reformar completamente o quarto do CEO. Uma garota usando essa combinação de preto e branco. Ficar muito tempo assim, com certeza desenvolveria problemas psicológicos. Foi assim que eu e o CEO passamos o dia cada um na sua. Quando recebi outra ligação. Era uma videochamada do CEO. Desce e me ajude a pegar algumas coisas. Quando desci e vi a cena à minha frente. Já não sabia o que dizer. Dos dois lados do CEO havia dois carrinhos de compras lotados. Não sabia do que você precisava. Então acabei comprando um pouco de tudo. À noite, quero comer peixe assado. O CEO disse isso meio envergonhado. Mas eu sabia que era um bom começo. Porque ele tinha uma necessidade. Porque só podia usar um braço. Nós dois juntos. Diante daqueles ingredientes. Também nos sentíamos bastante sobrecarregados. Com muito esforço. Conseguimos, eu e o CEO, carregar tudo para dentro de casa. Olhando para a sala cheia de coisas. Agora sim, isso parece um lar. Diferente de como era antes. O CEO estava deitado no sofá, sem nenhuma pose. Apoiei a testa com a mão. Dava para perceber que ele estava muito cansado hoje. Enquanto colocava as coisas que comprei. Uma a uma no frigorífico. Falei. Chefe. Não precisa se esforçar tanto assim. Tem que deixar-se respirar um pouco. O presidente não disse nada. Achei que não queria falar comigo. Mas quando arrumei tudo e me virei, vi que ele já tinha adormecido no sofá. Aproximei-me. Puxei cuidadosamente uma manta do lado. E cobri o presidente com ela. Deixei o aquecedor lombar que comprei hoje. Num lugar onde ele pudesse ver assim que acordasse. Depois, a cantarolar uma música. Comecei a fazer o caril de hoje. Não é que, naquele momento até parecia que estava a preparar o jantar para minha esposa que voltou do trabalho. Assim, andei ocupada durante 1 hora. Até finalmente colocar o caril no forno. O presidente acordou. Quando reparou na manta sobre si, sentou-se de repente. Ao ver-me ocupada na cozinha, suspirou de alívio. Ele nunca tinha dormido tão profundamente na presença de outra pessoa. Será que confiava tanto em mim? Isto é, rapidamente. Ele viu logo o aquecedor lombar em cima da mesa de centro. Encomendei para ti. Vi que estavas com dificuldade a carregar as coisas. Deve ser dor nas costas.
E olhando para a data. Provavelmente a tua menstruação vai chegar nos próximos dias. Aproveitei e comprei-te um aquecedor lombar. Também preparei açúcar mascavo. Aproveita que ainda podes comer coisas quentes. E vou fazer-te umas comidinhas boas. Enquanto falava, não me virei. Continuava ocupada com as mãos. Mas já consegui imaginar como o presidente, ao ouvir estas palavras, ficaria emocionado, tal como eu previra. O CEO olhou para o aquecedor lombar em suas mãos e para o açúcar mascavo já preparado ao lado. Ficou paralisado, sem saber o que fazer. Todos esses anos ele sempre se esforçou sozinho. Ninguém se importou. Até mesmo seu par de namoro online. Só dava consolo em palavras. Mas este homem na sua frente era tão atencioso. O CEO ficou me encarando. Ele mesmo nem percebeu que já tinha comido. Pronto. Com a última etapa concluída. O peixe assado de hoje estava finalizado. Ostras e arroz. Coloquei o peixe assado e o prato principal na mesa de centro. Nesse momento, o CEO ainda não tinha reagido. Continuava olhando para mim. Ei, o que está olhando? Hora de comer. Tem comida no meu rosto? Balancei os hashis na frente do CEO. Vendo que ele voltou a si. Peguei a tigela e os hashis. E fui sentar do outro lado. Você é o chefe. E eu sou apenas alguém que você contratou para cozinhar. Disso eu tenho plena consciência. Depois de dizer isso, ignorei a expressão do CEO. E comecei a comer meu arroz por conta própria. O CEO pegou um pedaço de peixe e colocou na boca. No segundo seguinte, seus olhos brilharam. Ele ia elogiar. Mas virou a cabeça e me viu apoiando o braço. Olhando para ele com um sorriso no rosto. Pode me elogiar agora. Está gostoso, não está? Vendo minha cara de convencida. Está só um pouco melhor que comida de rua. Ao ouvir isso, meu sorriso congelou no rosto. A frustração me dominou instantaneamente. De um ângulo que eu não percebia. O CEO viu minha expressão. E um leve sorriso surgiu no canto de sua boca. Quando eu estava duvidando da minha habilidade culinária. De repente notei que o arroz na tigela do CEO tinha acabado. Neste momento, o rosto dele estava levemente avermelhado. E a testa já começava a suar em gotas finas. Enquanto ele respirava ofegante, eu senti uma alegria imensa por dentro. Que gracinha! Quero ver até quando você vai se segurar. Está um pouco apimentado, né? Você não disse que não podia comer pimenta. Dito isso, levantei-me e fui até a geladeira. Quem disse? É só que está um pouco quente. Nesse momento, os lábios do presidente já estavam levemente inchados de tão apimentados, parecendo bem vermelhos e inchados. Aproximei-me e coloquei o leite de amendoim que acabei de tirar da geladeira, bem na frente dele. Não insista em aguentar. Bebe, alivia a ardência. Daqui a alguns dias sua mãe vai chegar. Comer tantas coisas que irritam o estômago faz mal para a saúde. O presidente olhou para o leite de amendoim à sua frente. E ao ouvir o que eu disse, suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Como você sabia que estava naqueles dias? Gente, está pendurado na parede. Apontei com o dedo para a parede do presidente, onde havia um calendário pendurado. Na época, eu ainda estava desconfiado, porque todo mês havia círculos desenhados nele. Depois, fazendo as contas, descobri que era o período menstrual dela. E neste mês ainda não tinha marcado. Mas pelos cálculos, os dias estavam chegando. Aí o presidente não falou mais nada. Apenas baixou a cabeça, dizendo que não estava gostoso. Mas sozinho ele comeu metade do peixe. Depois de se fartar, o presidente se deitou no sofá. E então, como se estivesse mandando em uma empregada, apontou para os restos da mesa e disse: o jantar de hoje me agradou muito. Espero que continue assim. Guarde tudo no lugar de origem. Preparei um copo de água com açúcar mascavo e coloquei na frente do presidente. Quando esfriar um pouco, lembre-se de beber. Começar a repor o sangue agora. Quando chegar o dia, não vai ser tão desconfortável. O presidente está deitado no sofá. Apenas resmungou e não disse mais nada. Mas esse hábito de vida é muito ruim. Mesmo com dor nas costas, fica deitado no sofá. De onde tirei coragem? Enquanto falava, coloquei a mão na cintura do presidente. Pressionei com força com a mão direita. A coluna fez um estalo. Ele me olhou com curiosidade. Por que a dor diminuiu? Se ficar muito tempo pressionado, pode causar hematomas. Precisa prestar atenção no futuro. O presidente também precisa cuidar do corpo. Se você cair, quem vai me pagar o salário? Depois de dizer isso, me virei para arrumar a cozinha. Eu sabia que não podia continuar assim.
Ser muito entusiasmada. Pode causar antipatia. Continuar assim, nem frio nem quente. Para eu poder continuar morando aqui. Afinal, a distância cria beleza. Isso eu ainda entendo. Você está melhor? Hoje estava realmente muito ocupada. Não tive tempo de conversar com você. Já estou bem melhor. Mas ainda dói às vezes. Você não está ao meu lado. Quando dói, não tem ninguém para cuidar de mim. Não sei quando vou poder te ver. Ultimamente quero chamar você por áudio. Mas você não aceita. Quando envio o vídeo, você não mostra o rosto. Parece que estamos num caso secreto. Eu realmente quero te ver. Olhando as mensagens do presidente. Fiquei super preocupada. Claramente cuidei dele tão bem, que até eu mesma fiquei emocionada. Além disso, esses dias, não ousei como antes ficar provocando ele. Eu moro na casa dele. Se ligar o áudio, basicamente vou ser descoberta. Já comeu? Não precisa. Ultimamente estou aprendendo a cozinhar sozinha. Hoje fiz peixe assado. Muito bom, né? E em seguida, uma foto do peixe assado. Foi enviado para o meu celular. Aquilo foi feito por mim. Eu fiz. Nesse momento, sinto que sou como uma puxa-saco. A garota está segurando algo que eu fiz, para agradar outra pessoa. Embora essa pessoa também seja eu. Mas de qualquer forma, é um pouco doloroso. Sim. Ultimamente. Talvez eu tenha que viajar a trabalho. Transferência de trabalho. Vou fazer uma pesquisa de campo nas montanhas. O sinal é ruim. Pode ser que não consiga falar com você por 10 ou 15 dias. Então queria pedir uma licença a você. Depois de enviar esta mensagem, aleatoriamente enviei a foto da foto mais antiga da minha cidade natal. Já na noite passada eu planejei se poderia usar este meio mês para fazer o presidente gostar de mim, e não daquela versão virtual minha na internet. Na noite passada, eu dei a este meu plano um nome, chamado Seu Mendes, quero comer peixe, por causa do meu pedido repentino de licença. Naquela noite eu e o presidente conversamos muito. Desde que nos conhecemos até nos entendermos. Até algumas curiosidades e histórias engraçadas da vida. Eu ainda enviei a ele muitas fotos da minha cidade natal, para provar que eu iria trabalhar naquele lugar. O resultado de conversar a noite toda é que estou com 2 olheiras. Preparei o café da manhã para o presidente. Vi o presidente sair para o trabalho. E rapidamente me deitei no sofá para tirar uma soneca. Quando abri os olhos novamente, o presidente segurava uma pilha de documentos. E estava parado na minha frente. Você voltou. Vai fazer o jantar? Quando vi o presidente voltar, levantei-me instintivamente para pegar o avental. Mas ele me impediu. A partir de hoje, você vai trabalhar em casa. Lembra-se do projeto que você estragou no mês passado? O parceiro de negócios pediu nominalmente que você o concluísse. Então, seu horário de trabalho foi adiantado. Esta parceria é muito importante. Por isso, o plano precisa ficar pronto até hoje à noite. Amanhã, irei com você negociar com o parceiro. Dava para perceber. O presidente levava esta parceria muito a sério. O tom dele ficou bem mais pesado. E o jantar, como fica? Não esperava que o presidente, de repente, arregaçasse as mangas e entrasse na cozinha. O jantar de hoje, deixa que eu faço. Você só precisa, tranquilamente, aperfeiçoar o plano de projeto. Quanto às palavras do presidente, fiquei com dúvidas, mas não recusei, porque este plano era realmente muito importante. Enquanto eu me concentrava em revisar o plano, um grito interrompeu meus pensamentos. Levantei a cabeça para ver. O presidente balançava a mão, gritando sem parar. No dedo dele estava pendurado um caranguejo. Na emergência, segurei a mão do presidente, pedindo para ele não se mexer. Com 2 dedos, forcei a abertura do caranguejo. Com um pouco de força, puxei a mão inteira do presidente para fora. Com essa idade e ainda tão descuidado, peguei a mão do presidente. Encontrei a caixa de primeiros socorros no armário ao lado. Peguei gás e iodo. Comecei a desinfetar o dedo dele. Primeiro, limpei com um algodão a área ao redor do dedo sangrando. Até soprei, como se estivesse acalmando uma criança. Depois, passei iodo para desinfetar. E enrolei com gaze. Depois de fazer tudo isso, vi o rosto do presidente ficar vermelho, como um camarão bem cozido. Foi então que percebi que ainda estava segurando a mão dele. Desculpe, não foi intencional. Melhor eu fazer o jantar. Depois do jantar, o presidente assumiu o peso das tarefas domésticas, enquanto eu, sentada diante da mesinha de centro, continuava a modificar o plano. Na minha opinião,
Este parceiro de negócios é totalmente sem noção. Os planos de referência deles são todos os softwares mais populares e mais badalados do momento, e de acordo com as exigências deles, é derrotá-los em termos de tráfego, superando os antecessores. Na primeira vez que recebi o plano, já achei que era uma missão impossível. Não sei quem foi que perdeu a cabeça e aceitou essa demanda. O dinheiro que eles pagam é muito, tanto que não há motivo para recusar, mas a multa por quebra de contrato é alta, tão alta que toda a empresa não pode arcar. Não tem jeito. Desta vez foi ordem direta do presidente. E eles pediram especificamente por mim. Então só me resta encarar de cara feia. E no plano original, adicionar algumas estratégias de captação de tráfego. Aqui para você. Quando terminar, descanse cedo. Não sei quando. O presidente preparou um café para mim e colocou na minha frente. Por fim, virou-se e foi embora. Eu segui com os olhos aquelas duas longas pernas, até saírem do meu campo de visão. Não sei porquê. Naquele momento, senti um calor no coração. Escrevi, modifiquei, escrevi este plano. Só fui para a cama descansar de madrugada. Na verdade, já imaginava o resultado. Que no dia seguinte, eles ainda não estariam satisfeitos e fariam de tudo para nos me deu um novo uniforme. Como meu braço ainda está engessado, não consigo trocar de roupa sozinho. Então experimentei a sensação de uma presidente de empresa de capital aberto, trocando minha roupa. Quando minha camisa foi tirada, revelando os 8 gominhos do abdômen, percebi claramente os olhos da presidente, espiando escondido. Quando fui descoberto, ela ficou de olhos fechados quase o tempo todo, enquanto terminava de me vestir. Vamos lá. Entrei no carro da presidente, dirigindo-se ao destino desta negociação. O local desta reunião de cooperação era uma sala privada em um hotel de luxo. Quando eu e o presidente abrimos a porta e entramos, descobri que o parceiro de negócios me olhava com um sorriso. Já ouvi dizer que o presidente da sua empresa é lindo como uma flor. E hoje, ao vê-lo, realmente é extraordinário. Eles desviaram o olhar para o presidente. Quanto à minha chegada, houve apenas zombaria. Só então notei que na sala não havia lugar para mim. Por favor, sente-se rapidamente. Hoje vamos conversar bem sobre os assuntos de cooperação. O líder é um tio gorduroso. Desde que entramos na sala, ele não desviou o olhar. Ficou fixado no presidente. Por não ter lugar, eu parecia um palhaço, em pé ao lado do presidente. 2 funcionários do parceiro de negócios até riam baixinho ao me olhar. Neste momento, meu nível de raiva está aumentando drasticamente. Mas, por respeito à face do presidente, não explodiu. Ficou ali de cabeça baixa. Já ouvi dizer que sua empresa tem boa reputação. Hoje, ao ver, é exatamente como os rumores diziam. Não entende nem o princípio básico de hospitalidade? Quem diria, antes que eu pudesse explodir? O presidente pegou o copo e deu um gole de água. Em seguida, olhou para todos os presentes. Você não sabe falar? Não pense que só porque você é o chefe da empresa pode falar sem filtro. Como não sabemos receber bem, ele e o vendedor têm algum direito de se sentar conosco. Esses 2 bichinhos ao seu lado podem falar por você? Quem diria que naquele momento a CEO explodiria em toda a sua realeza, sem ao menos levantar os olhos? Eu, ouvindo, sentia o sangue ferver. Nunca imaginei que a CEO, sendo tão dominadora, fosse tão incrível. Cala a boca. Vocês 2, inúteis. O vendedor da CEO também é funcionário da empresa da CEO. O quê? Vocês 2 não são vendedores? Foi falta de consideração nossa. Espero que não fique irritada. Eles queriam entrar para me dar um susto de boas-vindas. Afinal, da última vez meu projeto não os agradou. Mas quem diria que, sendo a presidente da empresa, ela protegeria tanto um funcionário? Logo o garçom trouxe outra cadeira, colocou-o ao lado da CEO. E assim a reunião começou oficialmente. Comece sua apresentação. A CEO disse olhando para mim, com a postura de uma rainha, dando ordens a um cavaleiro. Bem, não é a primeira vez que colaboramos. Já somos velhos conhecidos. Então vou ser direta. As exigências de vocês são impossíveis de cumprir. Ao me ouvir dizer isso, seu namorado foi o primeiro a se levantar e contestar. Veja, diretor Lima. Estamos de coração aberto para a parceria. Mas a capacidade do seu vendedor é insuficiente. Isso não seria considerado quebra de contrato? Seu tio, naquele momento, quase ria de orelha a orelha. Porque se nossa empresa
não conseguir produzir de acordo com as exigências deles, teríamos que pagar uma multa pesada. E o valor não é baixo, podendo até levar a empresa à falência total. Não se apresse. Por que na meia-idade a vida fica tão complicada? Agora não consegue mais manter a calma, né? Olhando para aquele cara ceboso todo satisfeito. Fico furiosa. Principalmente o jeito que ele olha para o presidente. Fico muito irritada. O que você disse? Estou dizendo que essa parceria pode continuar. Mas, como parte contratada, preciso fazer uma exigência ao senhor. Lembre-se, não é um pedido, e sim uma exigência. De acordo com o que está no contrato. O contratante deve fornecer ao contratado o plano completo do contrato, além dos requisitos do produto e certificados de qualificação. Enquanto falava, folheava os documentos. E ainda fiz questão de mostrar que ali não havia nenhum certificado de qualificação da empresa. Já fazem 2 meses. Só recebemos o contrato que nos enviaram. E os requisitos do produto. Mas os certificados de qualificação da sua empresa. Não recebemos. Ao ouvir isso, o cara ceboso pegou um lenço de papel da mesa. Enxugou a testa sem dizer nada. Enquanto os 2 funcionários ao lado dele continuaram discutindo. Já pagamos a taxa de consultoria para vocês. Agora o que precisam fazer é apresentar um produto que nos satisfaça. Que história de certificado de qualificação? Pegar o dinheiro e trabalhar. Não é o que vocês deveriam fazer? Olhei para eles, como se olhasse para 2 idiotas. Joguei o contrato que estava na minha mão, na frente deles. O que assinamos inicialmente foi apenas a confirmação do contrato e a assinatura do design do produto. Mas o documento que confirma a qualificação da sua empresa, não assinamos. Os requisitos do seu produto podemos atender, mas primeiro preciso confirmar novamente se a sua empresa tem capacidade. Ou seja, se vocês querem superar, no mercado, o fluxo dos produtos de primeira linha, então você precisa fornecer à nossa empresa certificados de qualificação completos. Isto é, o capital registrado, o plano do projeto e o valor total do pré-investimento. Dito isso, peguei o copo de água à minha frente. Tosse 2 vezes para disfarçar o constrangimento. De acordo com o que vocês forneceram, o conceito de design do produto, vocês devem pelo menos nos fornecer a prova de pré-investimento de cerca de 1,5 bilhão. Se vocês não puderem provar que tem capacidade para manter este projeto, podemos rescindir o contrato unilateralmente. Com essas palavras, o outro lado ficou instantaneamente sem resposta, sem saber o que fazer a seguir. Eles nunca haviam pensado nessa questão. Estavam apenas tentando usar isso como uma tarefa impossível para lucrar bastante durante um período. A propósito, esqueci de lhes dizer que, a partir da assinatura do aviso de contrato, o prazo é de 3 meses. Vocês precisam nos apresentar o certificado de qualificação. Pelo visto agora, vocês ainda têm o último mês. Claro, também espero que consigam apresentar esse certificado de qualificação. Afinal, nossa cooperação é um projeto vantajoso para ambos. Mas ainda preciso lembrá-los que o fim do ano está chegando. O cartório estará prestes a fechar. Então, tratem de se apressar. Se dentro do prazo estipulado, vocês não apresentarem, teremos motivos para suspeitar que estão tentando fraudar a multa rescisória. Mas acho que uma empresa tão grande não seria capaz de fazer algo tão sem vergonha, não é? Eu me levantei, de forma muito educada. Me curvei e estendi a mão. O presidente também foi muito respeitoso. Se não houver mais nada, vamos indo então. Espero que ainda tenhamos chance de cooperar, mas até que consigam as credenciais. Se não, a rescisão unilateral vai custar caro para vocês. Ao terminar, saí do salão com o presidente. Que alívio! Muito satisfatório. De volta ao carro, bati o punho no ar com força. A sombra no meu coração, naquele momento, se dissipou completamente. Não só resolvi a crise da empresa, como ainda recuperei a vantagem. Então, você trabalhou até altas horas ontem, até que encontrei as brechas deles. O tom do presidente, que no início era frio, tornou-se bem mais suave. Afinal, depois que isso for resolvido, a empresa também terá superado uma grande crise. Estou meio deitada no banco do carona, dizendo com orgulho: claro, este produto não conseguimos projetar de jeito nenhum. É óbvio que eles estão arrumando o problema. E a empresa com certeza tem um infiltrado deles. Foi assim que o contrato
Foi assinado. Naquele dia, trabalhamos até tarde da noite. Revisei o contrato mais 5 ou 6 vezes, até encontrar as brechas. Em um mês, exigir que eles provem que a empresa tem 1,5 bilhão de ativos. É completamente absurdo. Mas vamos deixar para depois do ano novo. Na ocasião, você pode contratar uma equipe de advogados para processá-los. E lembre-se de demitir o funcionário que assinou o contrato. Ele só pode ser um infiltrado. Murmurei para mim mesma, sem perceber o olhar do presidente ao meu lado. Você está me dando ordens? Ao perceber que o tom do presidente mudou, me levantei assustada, vendo o presidente balançar as pernas repetidamente. Como eu ousaria? É apenas uma sugestão. Uma pequena sugestão. Quanto ao que fazer depois. Isso é com você, afinal. Você é o chefe da empresa. Vendo que eu estava sendo bajulador, o presidente acabou rindo. Bom trabalho. Este ano, vou aumentar seu bônus de fim de ano em 60%. Hoje à noite, quero comer costelinha de porco agridoce. Vendo essa atitude do presidente, fiquei tão animado que me mexia sem parar, como se fosse um comandante. Levantei o braço e o agitei para frente. Sem problemas. Vamos para casa. O presidente me ouviu e virou a cabeça para me olhar. E eu apenas sorri para ele. Parecia que há muito tempo ninguém dizia para ele: vamos para casa juntos. Din-dom, din-dom. Peguei o celular para ver. Era minha mãe me fazendo uma chamada de vídeo. Filho, o ano novo está chegando. Quando vocês vão tirar férias? Aquele chefe maluco de vocês não vai fazer você fazer hora extra de novo, vai? Assim que atendi, o rosto bondoso da mãe apareceu na tela do celular. Mas o que ela disse foi pior do que me matar. Porque o chefe maluco que eu mencionei estava sentado ao meu lado. Não é nada disso. Nosso chefe é brilhante e sábio, nos orienta bem. Quando eu disse que ele era maluco, ele cuida muito bem de mim. Com certeza você ouviu errado. Nesse momento, usei todas as palavras que consegui pensar para elogiá-lo. Neguei com todas as forças. Minha mãe ficou confusa depois de ouvir. Da última vez, você me disse o quê? O chefe cometeu um pequeno erro. No mês passado, descontaram aquele dinheiro. Você ainda diz que ela é uma megera de marca maior, que até atrasou sua menstruação de tanto estresse. Foi assim que você falou, né? Mãe, pelo amor de Deus, para de falar. Se continuar assim, neste ano novo, acho que não volto para casa. Filho, você não é amigo dela? Está sem condições de falar? Deixa a mãe te apoiar. Assim fico mais propenso a chorar. Mãe, com essa sua sagacidade. Se tivesse vindo uns minutos antes, que bom seria. Agora falar não adianta mais. Quem tinha que ouvir já ouviu tudo. Filho, este ano novo volta mais cedo. Aqui em casa tem um monte de gatos. Você não dizia que adorava gatos? Agora seu pai ganha bem criando gatos. Se as coisas da empresa não estão boas, volta e trabalha com seu pai. Não precisa mais aturar sua chefe. Realmente o mundo dá voltas. Agora mesmo eu disse para não reclamar porque tinha gente perto. Mal acabou de falar. E já voltou a falar da chefe. Aí minha mãe virou a câmera. E logo apareceu no quintal de casa. No quintal tinha pelo menos 100 gatos ragou. Todos miando para a câmera. Olhando aquele quintal cheio de gatos. Até fiquei com um pouco de dó. Achava que arrumando um bom emprego, poderia cuidar bem dos meus pais. Mas não esperava que eles precisariam empreender sozinhos para bancar esse filho que não dá futuro. Mãe, vocês também não se cansem demais. Já estão nessa idade. Aproveitem a vida e descansem. Ah, filho, quase me esqueci de contar. Seu pai foi eleito presidente da vila. Você agora é um playboy de família rica. Quando ouvi minha mãe falar isso, virei para olhar o presidente. E percebi que naquele momento, ele estava com um sorrisinho de canto. A primeira coisa que o pai lhe fez após assumir o cargo foi reparar o antigo templo do deus da cidade na vila. Muitos aldeões o respeitam. E até, depois de um tempo, ele ainda os faria criar gatos juntos para enriquecer. Dito isso, minha mãe enviou uma foto do templo do deus da cidade da vila. E nesse momento eu queria impedir. Já era tarde. O templo reformado foi assim apresentado diante de mim e do CEO. O CEO não deu atenção ao ver a foto, mas logo se deu conta. Pegou o celular e foi até o histórico de conversas. Abriu também uma foto. Ampliou e começou a comparar. Mãe, se não tem nada, vou desligar. Quando chegar as férias de ano novo, volto para te ver. Dito isso, desliguei o vídeo, fingindo estar como se nada tivesse acontecido.
Sentei no banco do carona. Na verdade, estava observando o CEO de canto de olho. Olhe este lugar. Não é o templo da sua cidade natal? Mas de repente o CEO estendeu o celular para mim, ampliando o templo na foto para eu ver. Acho que não. Esse tipo de templo, basicamente. Toda vila tem um. Não é tão coincidência. É da minha vila. Entendi. Vamos para casa. Fazer costelinha agridoce. O CEO não insistiu muito nesse assunto. Após o jantar, eu arrumava as coisas na sala, enquanto o CEO voltou para o quarto. Você está aí? Hoje vi um edifício que está na sua foto. Parece muito. Não sei onde você está. Já faz 3 dias que você não responde minhas mensagens. Você está bem aí? Quero ir te encontrar, mesmo que seja só para te ver uma vez. O celular no bolso não parava de vibrar. Eu peguei e vi essas mensagens enviadas pelo CEO. Por um momento, não soube o que dizer. Neste momento, sinto um certo desprezo por mim mesmo. Até a garota de quem gosto. Não consigo dizer na cara dela. Quero ser corajoso uma vez. Mas penso, e depois da coragem? O que vem talvez seja um término. Talvez nunca mais nos vejamos. Ou até mesmo nunca mais nos cruzaremos nesta vida. Assim, 2 pessoas com seus próprios segredos dormem tranquilamente no quarto. Até a meia-noite. Sou acordado por uma batida na porta. Nesse momento, os olhos dela estão vermelhos. Isso me faz sentir muita dor no coração. Nem tenho tempo de apreciar seu corpo perfeito. Amanhã, vamos para sua casa, está bem? Essa pergunta repentina me deixa sem saber como responder por um momento. Antes que eu pudesse reagir, a presidente então, por trás, pega o notebook. Mandei alguém verificar. Na zona rural, há templos do Deus da cidade. Existem 246 aldeias no total. Reuni todos eles e comparei um por um. O resultado é idêntico ao da foto. O templo do Deus da cidade só existe na sua aldeia. Leve-me. Ao ouvir a presidente dizer isso, meu coração pareceu ser fortemente apertado. Nunca imaginei que uma foto que tirei sem pensar a fez se esforçar tanto. Chefe, por que você insiste tanto? No templo do Deus da cidade da nossa aldeia? Hoje em dia, muitos templos na cidade também são eficazes. Seja para pedir riqueza, amor ou filhos. Eu quero ver uma pessoa. Antes que eu terminasse, a presidente me interrompeu, com semblante melancólico, e disse: Ele te deve dinheiro? Perguntei brincando. A presidente assentiu. No instante seguinte, seus olhos ficaram levemente vermelhos, lágrimas rodando neles. Ele me deve mais do que dinheiro. Quero encontrá-lo. Você pode me acompanhar até sua casa? Neste momento, não consigo pensar em nenhum motivo para recusar um presidente tão poderoso, que me perguntou num tom de súplica. Quando percebeu que eu aceitei, ele voltou satisfeito. Realmente, o presidente é rápido e decidido. Na manhã seguinte, assim que acordei, encontrei 2 malas grandes na sala de estar. O presidente já estava vestido, sentado no sofá. Dou-lhe meia hora para se lavar e trocar de roupa. Sua casa está aprovada. Partimos hoje. O presidente não me deu tempo para reagir. Ficou ali olhando o relógio. Eu sabia que a contagem já havia começado. Sem saber o que fazer, corri para o banheiro para me lavar e tomar banho. Em menos de 15 minutos, troquei de roupa e fiquei na porta sorrindo para o presidente. Leve as malas para baixo. É a primeira vez que vou à sua casa. Não sei o que levar para seus pais. Não tive tempo de comprar nada. Com muito esforço, consegui carregar as 2 malas para o carro. Em seguida, peguei a chave do carro que o presidente jogou para mim. Vá para sua casa. Você dirige. Então o presidente sentou no banco do passageiro. O que está pensando? Depois de alguns minutos, vendo que eu não me mexia, ele abaixou o vidro do carro e me perguntou, vendo-me constrangida parada do lado de fora. Bem, eu não sei dirigir. Assim que ouviu isso, o presidente tirou os óculos escuros e me olhou surpreso. Eu disse, muito magoada: Não me olhe assim. É verdade, não sei. Vou trabalhar todos os dias, de bicicleta compartilhada. Além disso, trabalho na empresa há tanto tempo. Quando você me viu com um carro? Em seguida, apontei para minha mão esquerda machucada. Além disso, estou assim agora. Também não consigo dirigir, a menos que você queira flertar comigo. Levanto a cabeça. Olho para o CEO com um ar de orgulho e desdém. O significado é óbvio. O que você pode fazer a meu respeito? Vendo meu jeito atrevido, o CEO realmente queria me estrangular com as próprias mãos. Ele segura a testa com resignação.
Ele realmente esqueceu que estou machucada. Afinal, nos últimos dias cozinhei com muita habilidade. Ele sempre me tratou como uma pessoa saudável. Troque de lugar. O CEO, com o rosto sombrio, pega as chaves do carro da minha mão. Em seguida, liga o carro e dirige em direção à minha casa. Dei uma olhada no GPS. Levará cerca de 4 horas para chegar em casa. Durante o trajeto, contei ao CEO muitas coisas da minha infância. Histórias interessantes da vila, incluindo quando fui ao rio pegar sapos. E fui pescar com os amigos. E também aquele grande cachorro amarelo na entrada da vila, que, sempre que me via, queria. O CEO ouvia com grande interesse. Porque ele nunca experimentou uma vida tão feliz. Desde pequeno foi criado como herdeiro. Sem diversão. Sem infância. Só tinha conhecimento infinito. E negócios comerciais. Neste momento, a relação entre mim e o CEO passou por uma sutil transformação. Não somos mais como chefe e subordinada, mas como dois bons amigos. A viagem de 4 horas passou rapidamente com a minha companhia. Finalmente, à tarde, voltei para esta vila que me viu nascer e crescer. De quem é este carro de luxo? Tão imponente. Pois é. Olha a carroceria. Ainda tem pintura fosca. No mês passado, minha filha disse que o chefe dela tem um igual. Assim que entrei na vila, fui cercada por muitas pessoas, apontando para o carro. Depois de tantos anos, só a aldeia seguia em frente. Nunca mais voltei para visitar. Então, quando aparecemos, viramos o centro das atenções de imediato. Não é o filho da dona Luísa? Vamos, apareceu. Quem diria, depois de tantos anos sem nos vermos, conseguiu se dar bem. O presidente, cercado pelos curiosos, também ficou sem jeito de continuar andando. Parou o carro e abaixou o vidro. Os moradores da aldeia me reconheceram na hora. Já chega, já chega. Não vamos te atrapalhar. Vai logo ver seus pais. Se eles souberem que você voltou, com certeza vão sorrir de orelha a orelha. Sob o entusiasmo dos aldeões, o presidente dirigiu o carro em direção à minha casa. De longe já dava para ouvir um miado de gatos vindo do meu quintal. Um homem de costas estava espalhando ração sem parar. Não parecia que estava criando gatos. Parecia mais que estava alimentando galinhas. Pai, desci do carro. Gritei com a voz embargada. Meu pai virou-se. Primeiro ficou surpreso. Seu moleque, ainda lembra de voltar para me ver? Crianças, saiam. O menino voltou. Nesses anos, vi as têmporas do meu pai. Já estavam cheias de cabelos brancos. Minhas lágrimas, sem que eu percebesse, começaram a escorrer dos meus olhos. Minha mãe, ao ouvir o grito, também saiu de casa com o avental. Quando me viu, ficou extremamente emocionada. Correu e me abraçou diretamente. Mas isso também tocou nos meus ferimentos. Mãe, devagar, devagar. Seu filho está machucado. Ao me ouvir gemer de dor, minha mãe se afastou depressa para olhar. Vendo meu braço esquerdo engessado, quase chorou. Como foi que aconteceu isso? Como você se machucou tanto? Eu cocei a cabeça. Só disse que caí sem querer. O presidente, envergonhado, baixou a cabeça. E não disse mais nada. E minha mãe, seguindo meu olhar, também viu a moça bonita que eu trouxe. Essa garota é muito bonita. Você é a namorada do Osava, né? Mãe, isso é. Somos amigos. O presidente interrompeu minhas palavras. Depois explicou. Mas os velhos não ouviram nada. Só ficaram balançando a cabeça. Como se estivessem dizendo. São jovens, a gente entende. Pai do menino. Chegou visita em casa. Vai preparar uma comida gostosa. Hoje à noite vou deixar você tomar um pouco de bebida. Ao ouvir que podia beber, meu pai ficou animado como se tivesse tomado injeção de galo. Por que você não pode mais beber? Eu entrei em casa carregando as coisas e perguntei. Seu pai, outro dia, descobriu que tem problema no fígado. O médico recomendou que não pode mais beber nunca. Então, nos últimos dias, eu venho me controlando. Hoje, vendo que você voltou, deixei ele beber um pouquinho. Aí eu entendi. Por isso que meu pai estava tão animado. Como uma criança. Ah, ainda não me apresentei. Meu nome é Lívia Neves. Sou amiga do Caio Souza. Ouvi dizer que ele ia voltar para casa no ano novo, para visitar vocês dois. Então eu vim junto. Não vou atrapalhar vocês. Que nada. Você não imagina como eu e seu tio ficamos felizes por você ter vindo. Esse rapaz, em tantos anos, nunca trouxe uma garota para casa. Você é a primeira. E eu espero que seja a última. Fiquei de lado, sem querer falar mais nada.
Esse tipo de coisa, quanto mais se explica, mais confuso fica. Logo, meu pai voltou para casa com uma mesa cheia de pratos. Nós quatro nos sentamos à mesa. Minha mãe não parava de servir comida para Lívia Neves, enquanto contava algumas histórias da minha infância. De vez em quando, virava-se e perguntava como eu estava ultimamente. Como se Lívia Neves fosse filha dela. Até agora, só descobri o nome do presidente. Depois de comer, eu queria ajudar a arrumar a mesa, mas minha mãe, usando como desculpa que eu estava ferido, me recusou e me mandou sair para passear com Lívia Neves. Sem alternativa, só pude levá-la para dar uma volta na vila. Enquanto caminhávamos, uma figura amarela veio correndo na minha direção. Caramelo, para com isso. Antes ficava me perseguindo para morder. Agora mudou para lamber, né? Lutei para me levantar e segurei o cachorro amarelo. Sorri enquanto acariciava sua cabeça. Quando eu era pequeno, Caramelo era o cachorro mais animado de toda a vila. Mas, conforme fui crescendo, Caramelo também envelheceu. Até seus bigodes e sobrancelhas começaram a ficar brancos. Enquanto me emocionava, tirei do bolso o que restava de meia salsicha. Ia dar para ela. Mas, quando baixei a cabeça, Caramelo tinha sumido. Nem é mais amorosa. Eu ainda queria te alimentar. Mas eis que uma linda moça que veio pela primeira vez já te conquistou. Cachorrinho safado. Embora tenha dito isso, ainda assim, fiquei de lado, com bons modos, observando a interação entre Lívia Neves e Caramelo. Diante do entusiasmo de Caramelo, Lívia Neves ficou com muito medo no começo, mas movida pela curiosidade, ela se abaixou e não resistiu em acariciar a cabeça de Caramelo. Com isso, o rabo de Caramelo abana ainda mais animado. Ela gosta muito de você. Vendo os dois se divertirem tanto, não pude deixar de suspirar. Depois de brincar um pouco, Lívia Neves se levantou, olhou para mim e disse: leve-me para ver o templo do Deus da cidade da nossa vila. Então era inevitável. Não há escolha. Já que chegamos aqui, só pude levar Lívia Neves por caminhos tortuosos até o templo do Deus da cidade no morro. Na época em que ainda havia muita gente na vila, o templo nunca ficava sem oferendas. Mas, conforme mais e mais jovens saíam da vila para tentar a vida na cidade, o templo foi ficando cada vez mais abandonado. Felizmente, meu pai se tornou chefe da vila e o reformou, devolvendo-lhe a vitalidade de antes. O presidente deu 2 voltas ao redor do templo. Depois pegou o celular e ampliou a foto anterior. Embora o templo estivesse em ruínas antes, agora está completamente diferente. Mas alguns detalhes não mudaram. Lívia Neves comparou a foto e, rapidamente, confirmou que era ali. Depois de observar por um tempo, Lívia Neves se virou e de repente me disse: pode tirar uma foto minha? Fiquei sem saber o que fazer, apenas acenei. Peguei o celular da sua mão. Ajustei o ângulo e tirei uma foto dele. Lívia Neves pegou o celular de volta e logo enviou a foto. Cheguei, é aqui. Você ainda pode vir me ver? A brisa da tarde balançava os cabelos de Lívia Neves. Vendo sua expressão solitária, tive vontade de abraçá-lo e gritar bem alto que eu estava ali. Eu te amo. Mas no final, eu não dei esse passo. Na verdade, quando cheguei na vila, eu já sabia que a mentira que tinha contado se desfaria por si só. Porque nessa vila o sinal já é 5G. Não existe a possibilidade de não receber mensagens. Lívia Neves é tão inteligente. Provavelmente já imaginou que o contato online dela não é que não receba mensagens, mas sim que não quer responder. Caio Souza. Se um amigo seu está se escondendo, sem querer se encontrar, por que você acha que é? Lívia Neves, com o rosto cheio de decepção, guardou o telefone. Levantou a cabeça, me viu e disse: se não for para não te pagar o dinheiro, talvez seja porque tem algum motivo oculto. Quanto à minha resposta, ele não ficou muito satisfeito. Foi direto para o templo do Deus da cidade. No altar havia incenso novo. Pegou um pacote aleatoriamente, acendeu e colocou no queimador de incenso. Fechou os olhos. Fez um pedido sincero: que ele pudesse aparecer na minha frente. Mesmo que fosse só para vê-lo, já bastaria. Lívia Neves ficou ali por um bom tempo. Depois abriu os olhos e se virou exatamente na direção do meu olhar. Na verdade, o templo do Deus da cidade na vila não fica muito longe. Eu olhei para ele e sorri. Lívia Neves suspirou. Veio até mim e pegou meu braço ativamente.
Vamos voltar. Vendo ele tão desanimado, eu também não podia dizer nada. Só pude deixar que ele me puxasse de volta, obedientemente. Assim que chegamos em casa, antes mesmo de entrar no pátio, já ouvimos a conversa dos meus pais. Você acha que aquela moça é a namorada do nosso filho? Impossível. Ela claramente é de família rica e importante. Muito rica. As coisas que ela trouxe desta vez, nem reconheço. A maior parte é em inglês. Ao ouvir a conversa dos dois, Lívia Neves não entrou imediatamente, mas me segurando para escutar escondido no portão do pátio. Mas se esses dois realmente formarem um casal, seria como se a nossa família Souza tivesse tido uma sorte enorme. Só não sei se essa garota vai exigir que o filho tenha o sobrenome dela. Ao ouvir a conversa dos dois velhos, eu queria enfiar a cabeça num buraco. Já Lívia Neves mantinha uma expressão calma. Mas aquela garota, o olhar que ela lançou ao nosso filho, eu pude sentir. Com certeza ela gosta do nosso filho. Ao ouvir isso, virei-me surpresa, olhando para Lívia Neves. Porém, nos olhos dela, não encontrei absolutamente nada. Tossi 2 vezes na entrada do pátio, interrompendo a conversa dos dois. Se continuassem a conversar, quem sabe que outros boatos surgiriam. Já que eu trouxe Lívia Neves de volta, meus pais se levantaram depressa para recebê-la. Então trouxeram frutas de dentro de casa, para nós dois comermos. A propósito, tio, Caio Souza me levou para ver o templo do Deus da cidade na vila. Ouvi dizer que foi reformado recentemente. Foi o senhor quem fez? A vila me elegeu como chefe. Pensei em trazer alguns benefícios para todos. Além disso, não foi reformado agora. Já faz quase 6 meses. Lívia Neves ouviu e assentiu. E não disse mais nada. E eu sabia que agora estava totalmente descoberta. Porque a foto do antigo templo eu enviei para Lívia Neves há 3 dias. Ou seja, o tempo não bate de jeito nenhum. Mas pelo menos ela não continuou perguntando. À noite, meus pais nos deram um quarto separado. Quando eu estava dormindo profundamente, fui acordado de repente por batidas na porta. Esfregando os olhos, abri a porta. Como esperado, vestindo um pijama, Lívia Neves estava novamente parada na porta. Já estou na sua casa, chefe, e você ainda está à vontade? Agora voltamos para minha casa. Não tem medo das fofocas na vila? Lívia Neves não se importou nem um pouco. Ela foi direto para o meu quarto e sentou-se num canto. Depois, ficou me encarando em silêncio. Chefe, mana, o que você vai fazer? Estou com muito sono. Deixa-me dormir, está bem? Não sei o que essa mulher está tramando à noite. Talvez amanhã de manhã na vila vão espalhar que uma moça invadiu o quarto de alguém de madrugada. Enviei um arquivo para você. Aceita aí. Peguei o celular meio sonolento. Desbloqueei a tela. Pronto para receber o arquivo. No segundo seguinte, uma chamada de vídeo chegou. Nesse momento, ainda não percebi nada. Por reflexo, atendi a chamada. Quando o rosto de Lívia Neves apareceu na tela do meu celular, entendi que já era tarde demais. Não sabia o que dizer. Nem ousava levantar a cabeça para olhar para ela. Só conseguia olhar para a tela. Sob o olhar de julgamento de Lívia Neves. Que tal me dar uma chance de explicar? Quem diria, ela não disse nada. Virou-se e foi embora, deixando-me parado, sem reação. Acabou. Naquele momento, senti que o mundo inteiro desabou. Não sabia como enfrentar Lívia Neves depois disso. A noite passou em silêncio. Na manhã seguinte, saí do quarto e vi Lívia Neves saindo também. Bom dia, chefe. Quem diria, ela me deu um olhar frio. Virou a cara e foi embora. Toquei no nariz, envergonhado. Parece que convencê-la a se acalmar em pouco tempo é impossível. Durante o café da manhã, ouvi que Lívia Neves ia embora. Minha mãe gritou na hora. O quê? Vocês vão embora hoje? Surgiram alguns assuntos urgentes na empresa que precisam ser resolvidos. Além disso, Caio Souza é um funcionário exemplar. Não podemos ficar sem ele. Lívia Neves falou isso. Mas durante todo o tempo não olhou uma vez na minha direção. Minha mãe olhou para mim. Depois virou-se para encarar Lívia Neves. Como se tivesse entendido alguma coisa. Deve ser porque não se sente à vontade morando aqui, não é? Vocês dois, um casal jovem, estão sempre juntos. De repente separados, com certeza não se acostumam. Já que é assim. O entusiasmo dos dois velhinhos. Nós simplesmente não conseguimos conter. Então, tudo que foi trazido foi embalado de volta do mesmo jeito. Você pode me deixar explicar? A viagem inteira foi em silêncio.
Finalmente, não aguentei mais e falei. Ouvir sua explicação sobre o quê? Explicar como você me enganou? Embora eu não saiba desde quando. Lívia Neves começou a suspeitar de mim. Se ele realmente quisesse que eu explicasse, eu não teria nada a dizer. Assim, durante as 4 horas de viagem, nós dois não trocamos mais uma palavra. Chegando embaixo do prédio, tentei pegar a bagagem. Mas Lívia Neves foi mais rápido. Solte. Vendo o tom inflexível dele, fiquei um pouco incomodada. Só pude soltar e ficar de lado. Quem diria que no segundo seguinte, ele perderia o equilíbrio e cairia. Ao ver aquilo, corri rapidamente para ajudá-lo. Sai daqui! Lívia Neves gritou furiosa. Levantou-se teimosamente. Arrastou a bagagem pesada. E entrou no prédio passo a passo. Vendo aquela figura desaparecer, soube que neste lugar, eu jamais poderia voltar. Voltei para casa desanimada. E então tirei do bolso a chave que eu havia escondido antes. Na época, para enganar Lívia Neves, eu a escondi. Mas agora, lembrando das minhas ações anteriores, neste momento percebi que eu era um palhaço, esforçando-me tanto para esconder minha identidade. Sentei no sofá como se tivesse perdido a alma. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado. Levantei-me e fui ao banheiro lavar o rosto, olhando para meu reflexo decaído no espelho. Não resisti e dei um tapa no meu próprio rosto. Shenzi, você não é homem de verdade. Se gosta, vá atrás. Qual é o problema? Pensando nisso, eu me arrumei. E então, com o presente, cheguei em frente ao prédio de Lívia Neves. Lívia, eu gosto de você. De pé, no meio das velas. Novas velas já acesas. Segurando um buquê de flores nas mãos. Gritei para cima, para o prédio. Me deu uma chance de te conquistar. Todo o condomínio ecoou meu grito. Mas não obtive resposta alguma. Lívia Neves, mesmo que queira me condenar, você deveria me dar uma chance de fazer minha última declaração. Eu sei que menti para você. Mas naquela época, eu não fazia ideia de quem você era. Eu não esperava que a pessoa de quem gostava fosse meu chefe. Assim que terminei essa frase, ouvi a janela do andar de cima ser aberta por alguém. Olhei para cima, mas não era Lívia Neves. E sim um homem de avental. Cara, continua aí. Eu o encaro, sem palavras. Este homem, em suas mãos, surpreendentemente segura um punhado de sementes de girassol. Por causa da diferença de identidades. Eu tinha medo que você soubesse. Eu tinha medo de que, depois que você soubesse, você fosse me deixar. Depois que essas palavras foram ditas, mais algumas janelas foram abertas. Os moradores do condomínio, todos colocaram a cabeça para fora. Atrás de você. O que aconteceu depois? Ao ver tantas pessoas de repente, fiquei um pouco envergonhada. Mas eu sabia. Se eu recuasse desta vez, nunca mais teria outra chance. Admito que menti para você. Sou covarde, não presto. Mas na sua casa, quando cozinhava para você, eu percebi que me apaixonei por você, vendo você comer. E o seu sorriso. Você sabe naquele momento o quão feliz eu estava. Minhas palavras receberam a aprovação de várias mulheres, que começaram a reclamar dos maridos em casa. Agora eu entendi. Mesmo que você seja meu chefe, eu também quero uma chance. Uma chance de provar que te amo. Mesmo que eu não precise mais de salário. Está bem? Assim que eu disse isso, os moradores ao redor que estavam assistindo, todos começaram a rir. Alguns até acharam que eu era ingênua e adorável. Se você não descer hoje, eu vou ficar aqui de pé. Depois de dizer isso, me decidi. Segurando um buquê de flores, fiquei ali, imóvel. Cada vez mais, curiosos se aproximaram. E assim continuei firme, de pé. Os que olhavam de cima, os que me rodeavam, logo deixaram a área lá embaixo, totalmente lotada. O tempo passava, minuto após minuto. Meia hora depois, muitos perderam a paciência. Eu disse, irmão, melhor desistir, não acha? Parece que ela não tem intenção de descer. Muitas pessoas ao meu redor me aconselham. Se não der certo, desista. Levanto a cabeça e grito com todas as forças para cima. Será que não tenho mais chance? O ambiente ao redor fica em silêncio. Olhando para a porta do prédio, sem ninguém aparecer. Sei que talvez realmente não tenha mais chance. Conforme a última vela se apaga, minhas esperanças também se desfazem. Cabisbaixo, me preparo para ir embora. A multidão naturalmente abre um caminho para mim.
Consigo ver a expressão de cada um. Uns com pesar, outros com decepção e até com prazer maldoso. De repente, uma voz familiar chega. O que você está fazendo aqui? Levanto a cabeça. E nossos olhares se encontram. Puxo o carrinho cheio de compras, e sei. Ela foi fazer compras. Nem estava em casa. Meus sentimentos anteriores foram em vão. E não pretendo me declarar de novo. Simplesmente jogo as flores na mão e me jogo sobre ela. Aperto Lívia Neves com força nos braços. O que você está fazendo? Me solta agora. Está ouvindo? Não aperte tanto. Meu braço ainda dói. Deixa eu te abraçar um pouco. Só um pouco. Enterro meu rosto no ombro de Lívia Neves, sentindo o perfume dos seus cabelos. As pessoas ao redor começam a vaiar, gritando sem parar, ficam juntos, ficam juntos. Primeiro me solta. Vamos para casa conversar, está bem? Cercados por tanta gente. Lívia Neves também não aguenta a vergonha. Só me implora para soltá-la primeiro. Ao ouvir que podemos ir para casa, levanto rapidamente e balanço a cabeça loucamente. Em seguida, pego o carrinho de compras dela e empurro de volta. Vendo isso, Lívia Neves apressa-se em me acompanhar. Porque realmente não aguenta mais essa vergonha. Valeu, galera! Quando nos casarmos, com certeza vou enviar uma mensagem sensual para vocês. Lívia Neves avançou e puxou minha orelha e disse: Acha que não foi humilhante o suficiente? Veja como vou lidar com você em casa. Embora a orelha doesse muito, mas neste momento, meu coração estava doce. Voltei para casa com Lívia Neves. Depois de vê-la sentada no sofá, caminhei diretamente até ela. Ajoelhei no chão. Eu sei que errei. Eu disse, com ar de coitado, de cabeça baixa. Mas logo vi um par de pernas longas de Lívia Neves vestindo preto diante de mim. Instantaneamente esqueci as palavras que queria dizer em seguida. Originalmente queria cheirar depois. Lívia Neves viu meus olhos, olhando fixamente para as pernas dela. Recolheu-as diretamente. Sentou-se de pernas cruzadas no sofá. Se ficar olhando sem jeito, cuidado que vou arrancar seus olhos. Levei um susto. Rapidamente limpei a saliva do canto da boca e disse: Não olho mais, não olho mais. Você veio me ver hoje. Parece que veio pedir casamento. Então você pode casar comigo? Eu ia me levantar num pulo, mas fui empurrado de volta por Lívia Neves. Agora não ousei mais fazer loucura. Eu sei que te enganei. Enganei seus sentimentos. Mas antes de saber sua identidade, eu realmente queria ficar com você até o fim. Neste momento, deixei de lado meu jeito brincalhão. Levantei a cabeça, olhei nos olhos de Lívia Neves e disse. Lívia Neves não teve reação. O significado era claro. Então disse, se a explicação não for clara, nem pense em se levantar. Depois, durante a reunião, foi quando soube sua identidade. Não é que eu estivesse morrendo de medo. Você é a CEO inacessível. Sou apenas um funcionário subordinado a você. Decidi que não temos esperança. Ouvindo minha explicação, o rosto de Lívia Neves ficou vermelho. Ao perceber sua identidade, ainda dizia algo sobre a tarefa do mestre. E mandava eu usar roupas tão vergonhosas para sair e comer com ela. Quanto mais pensava, mais irritada ficava Lívia Neves. Ela me chutou direto no chão. O que foi? Eu só falei o que sentia. Olhei para ela com confusão. Nada não. Só queria te chutar. Chega de enrolação. Continua contando. Eu me levantei com cara de coitado. E continuei a relatar meus pecados. Não foi depois que você se machucou por minha causa. E me levou para casa. Ao ver você cozinhando de um jeito atrapalhado. Você o quê? Olhei para Lívia Neves. Com os olhos arregalados, respondi sério. Só queria cuidar de você para sempre. Lívia Neves ficou sem jeito com o meu olhar. Principalmente depois de ouvir minha última frase. O rosto dela ficou ainda mais corado. Palavras doces. Lívia Neves revirou os olhos sem paciência. Agora eu entendi. Não importa quem seja. Todo mundo tem o direito de buscar a própria felicidade. Não espero que aceite agora. Só espero que me dê uma chance de te conquistar. Vou provar para você que eu te amo. Naquele momento, minha expressão era extremamente séria. Até Lívia Neves sentiu o rosto queimar com meu olhar. Ao ouvir minhas palavras, Lívia Neves me olhou e disse com um tom de orgulho. Se vou te dar essa chance, depende do seu desempenho. Hoje à noite quero comer algo gostoso. Ao ouvir Lívia Neves dizer isso, eu me levantei rapidamente. Imitando os garçons antigos, falei. Pode deixar. Freguês, é só esperar e ver.
Logo organizei todos os ingredientes que Lívia Neves tinha comprado. Escolhi algumas coisas que ela gosta e comecei a me ocupar na cozinha. Este é um bom começo. Ela está disposta a se dar uma chance, em vez de me expulsar logo de cara. Se eu me sair bem, então as chances ainda são grandes. Coloca isso, para não sujar a roupa. Não sei quando, Lívia Neves apareceu atrás de mim. Suas mãos suavemente contornaram minha cintura e amarraram o avental em mim, antes que eu pudesse reagir. Seus lábios frios tocaram minha bochecha. Então Lívia Neves correu para o lado. Sentou-se no sofá e ficou me encarando. Aquilo, será que dá para fazer aqui também? Apontei para o lado direito do meu rosto. Depende do seu desempenho. Se o jantar não ficar gostoso, você vai dormir no primeiro andar. Como homem. Como eu não entenderia o que Lívia Neves queria dizer naquele momento? O subtexto era bem claro, se fizer direito. Hoje à noite pode ficar no meu quarto. Fiquei todo animado, mostrando todo o meu talento. Atrás de mim, Lívia Neves ficou em silêncio, sentada no sofá me observando. Quando voltei, Lívia Neves estava muito irritada. Achava que eu tinha brincado com os sentimentos dela. Ela não conseguia aceitar de imediato. Mas pensando melhor, a pessoa de quem gostava online era o homem diante dela. Além disso, nesses dias de convivência, descobriu que ele não era tão desagradável quanto imaginava. Então decidiu que no dia seguinte viria falar comigo para esclarecer tudo. Se realmente não fossemos compatíveis, melhor terminar logo, para o bem de todos. Mas não esperava que no tempo em que saí para comprar ingredientes, eu já estivesse na frente da casa dela. Então, diante da minha declaração sincera, Lívia Neves deixou de lado suas defesas. Não importa de quem ela gostasse. No final, ainda era ela mesma. O que está olhando? Tem flor no meu rosto? Durante o jantar, fiquei encarando Lívia Neves. Ela ficou um pouco envergonhada. Eu balancei a cabeça e disse, sorrindo, tem flor, sim. Minha própria esposa, não me canso de olhar. Quem é a sua esposa? Eu ainda não concordei. Vendo Lívia Neves envergonhada, tirei o celular do bolso. Apertei o play. Querido, se ficarmos juntos no futuro, você vai cozinhar comidas deliciosas para mim todos os dias. Sua esposa é muito gulosa. Está bem. Ao ouvir isso, Lívia Neves, envergonhada, largou os AX. Arrancou meu celular da minha mão. Não toque mais, estou morrendo de vergonha. Ela viu o bloco de notas na tela inicial do meu celular. Curiosa, começou a folhear. Logo ficou sem palavras. Hoje conheci uma garota na internet. Conversamos muito alegremente. No WeChat, pedi para ela me ensinar, querida. Para ser sincero, fiquei um pouco envergonhado. Afinal, esta é minha primeira vez no amor. Criei coragem e pedi para ela enviar algumas fotos sensuais. Não esperava que ela realmente enviasse. Corpo bonito. Fiquei um pouco feliz em segredo. Ela disse que adora peixe grelhado. E meu prato forte é justamente peixe grelhado. Será que o destino arranjou esse romance? Lívia Neves folheava meu bloco de notas. Logo seus olhos ficaram vermelhos. Hoje descobri que o presidente é justamente meu namorado virtual. Mas eu mereço? Quero conquistá-la. Quero ficar com ela. Mas será que ela vai me dar atenção? Um simples funcionário? Dane-se. Vou criar coragem e te conquistar. Sua pestinha. Que força nas mãos! Quase quebrou meu braço. Se ficarmos juntos. Eu e ela nos conhecemos na internet. Até todos os pequenos detalhes depois. Eu me lembro de tudo claramente. Fui descoberta. Ela não fala mais comigo. Você acha que vamos acabar assim? Não aceito isso. Quero ser corajosa uma vez. Vou encontrá-la. Aí o memorando termina. Porque estou bem na frente dela, olhando com um sorriso. Lívia Neves enxuga as lágrimas. Pega o celular e digita uma frase. Depois, mostra para mim. Estou com ela. Hoje é o dia do ano. Olho para o celular. Depois olho para Lívia Neves. E a vejo acenando a cabeça, envergonhada. Feliz, me joguei diretamente nela. Usei todas as minhas forças para abraçá-la. Será que posso pressioná-la contra meu corpo? Não vou te decepcionar. Eu te amo. Falei isso no ouvido de Lívia Neves. Eu sei. Lívia Neves respondeu baixinho. Sempre mantive meus braços em volta de seus ombros. Naquele momento, nossos olhos se encontraram. Não consegui mais me conter e de repente, segurei sua cabeça. E a beijei com força. Lívia Neves correspondeu ao beijo intensamente. Como se tudo isso fosse uma provação para o nosso amor. Até hoje.
Finalmente deu certo. O clima já está propício. Pensei em pegar Lívia Neves no colo e levá-la para o quarto. Mas ela me impediu. O que foi? Você não disse que ia vestir a lingerie roxa sensual? Quer voltar atrás? Depois disso, não importa o que eu dissesse. Lívia Neves sempre usava minha lesão como desculpa para recusar meus pedidos. À noite, deitávamos na mesma cama. E não fazíamos nada. Apenas nos abraçávamos em silêncio, falando o que sentíamos. Até ambos adormecermos conversando. Na manhã seguinte, fui acordado pelos gritos de Lívia Neves. Abri os olhos. E a vi, desesperadamente, remexendo roupas pelo quarto. O que foi, querida? Lívia Neves me lançou um olhar de desprezo, enquanto se vestia. E dizia, tudo culpa sua. Insistiu em ficar conversando comigo até tão tarde. Hoje é a reunião semanal. Vou me atrasar. Nesse momento, deitado na cama, sentindo a maciez, observando Lívia Neves correndo de um lado para o outro, tive a sensação de ser um gigolô mantido por ela. Você é a presidente da empresa. A empresa não pode viver sem você. Vai com tudo. Vou dormir mais um pouco. Dito isso, virei e adormeci. Quando acordei, já era quase meio-dia. Levantei-me, me arrumei rapidamente e comecei a cozinhar. Depois de tudo pronto, coloquei a comida em uma marmita e peguei um táxi até a empresa. Sob o olhar surpreso da recepcionista, empurrei a porta do escritório do presidente. Querida, sentiu minha falta? Trouxe um almoço feito com amor para você. Entrei fazendo um gesto exagerado. No segundo seguinte, congelei. Porque naquele momento o escritório estava cheio de gente. De repente me lembrei. Depois da reunião semanal de toda segunda-feira, o presidente costuma convocar todos os líderes para uma reunião detalhada. Depois, Lívia Neves me levou para a cidade natal dela. E conheci os pais dela. Na mesa, eu e meu futuro sogro bebemos à vontade. E estávamos quase ajoelhando para jurar irmandade. Se Lívia Neves não tivesse nos impedido, provavelmente agora eu seria o tio dela. Antes de irmos, os pais dela me entregaram 2 cartões bancários, dizendo que era tudo que economizaram ao longo desses anos. Uma é para o nosso casamento. A outra é para o nosso futuro filho. Depois de muita recusa, aceitei o cartão bancário. Finalmente, voltei para casa com Lívia Neves. À noite, abracei Lívia Neves com um sorriso malicioso. Aquela expressão a deixou muito inquieta. Querida, veja, os seus pais já deram dinheiro para o futuro filho. Não deveríamos nos apressar para ter um bebê? Senão, esse dinheiro não terá onde ser gasto. Lívia Neves me chamou de sem vergonha. Finalmente, ela saiu debaixo das cobertas. Nesse momento, percebi que ela estava vestindo exatamente o pijama roxo de antes. Nesse instante, não consegui mais me conter. Depois de conter por tanto tempo, hoje finalmente poderia ter sucesso. Então, gritei e me joguei sobre ela. Depois, sem surpresa, Lívia engravidou. Logo realizamos o nosso casamento. Para cumprir a promessa feita, convidei todos os moradores do bairro para participar. No casamento, meus pais choraram como se fossem fontes de lágrimas, murmurando sem parar. A família criou um porco. Finalmente conquistou uma boa couve. Quando o sogro entregou Lívia Neves, vestida de noiva, em minhas mãos, olhando para aquela mulher belíssima como uma fada, foi como um sonho. Eu te amo. Você quer se casar comigo? Nesse momento, ajoelhei-me com um joelho no chão, segurando nossa aliança de casamento na mão, olhando para Lívia Neves com profunda afeição. Lívia Neves, segurando o microfone, com a voz que todos podiam ouvir, disse: sim. Depois, fomos a muitos lugares na lua de mel. Naquele período, eu me senti o marido mais feliz do mundo, vendo a barriga de Lívia Neves crescer cada vez mais. Para facilitar os cuidados, trouxe meus pais da aldeia para morar também no nosso bairro. O casal de idosos olhava para a barriga de Lívia Neves e estavam extremamente felizes. Lívia Neves, por sua vez, entrou no modo de resguardo pós-parto. O resultado foi que a pressão de toda a empresa caiu sobre mim. Todos os dias estava extremamente ocupado. Depois de lidar com os assuntos da empresa, ainda tinha que ir para casa exausto e preparar refeições nutritivas para Lívia Neves. Durante meio mês, os pratos nunca se repetiram. Depois de todo esse vai e vem, Lívia Neves engordou. Eu, por causa da ansiedade psicológica, perdi mais de 5 quilos. Logo chegou o dia do parto de Lívia Neves. Eu e toda a família esperávamos ansiosamente do lado de fora da sala de cirurgia, até que o médico saiu segurando um bebê pequeno e adorável.
Foi quando finalmente relaxamos. O médico queria me entregar o bebê. Eu pedi aos meus sogros para cuidarem. Corri para a enfermaria imediatamente. Vendo minha atitude, ambos os avós acenaram com satisfação. Sob nossos cuidados dedicados, o pequeno Shenlin cresceu saudável. Depois que Lívia Neve se tornou mãe, ela se afastou da linha de frente na empresa. Tornou-se minha secretária particular. Hoje é segunda-feira novamente. Eu estava de rotina na sala de reuniões. Comecei a falar na reunião sobre a direção futura da empresa e as tarefas atuais. De repente, na tela de projeção, recebi uma mensagem. Nota, esposa querida, para mim 50. Esta noite, ajudo você a ter o segundo filho.